aquilo ali foi uma aula e um espetáculo, né? Ronaldinho dentro da área, le va a salir el ganador. Sempre uma alegria muito grande recordar. Ronaldinho, que golaço! Que golaço! Que golaço! E quando o Ronaldinho entra e fala assim, hoje eu vou marcar a história do futebol. Ele falou isso antes? Falou. Espectacular, Ronaldinho Gaúcho! O quão mágico tem que ser um jogador para fazer um estádio inteiro se esquecer de uma das maiores rivalidades da história do futebol, para simplesmente reverenciar todo o seu talento e aplaudir de pé um jogador do seu maior rival. Às vezes não temos noção do tamanho do feito que conseguiu Ronaldinho Gaúcho nesse dia. Nesse vídeo vamos mostrar a história e os bastidores de um dia mágico para o futebol. E independente se você gosta mais do Real Madrid ou do Barcelona, todos concordamos que nesse dia o bruxo realmente marcou a história de um dos maiores clássicos do mundo. A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona é uma das mais intensas e antigas do planeta, tida por muitos inclusive como a maior. Sem dúvidas, o El Clássico é um jogo diferente. A hip hop will land the most beautiful planet in the universe. With the following earth is our home, the only one we know. Ele tinha grande identificação com o clube catalão e era considerado o ídolo no Barcelona, onde jogou por 5 temporadas e conquistou 7 títulos, carregando inclusive a braçadeira de capitão por várias vezes, além de ser considerado como um dos melhores jogadores de futebol do mundo. No entanto, algo que parecia improvável aconteceu. Um valor recorde na época, se tornando o primeiro galáctico daquele time de estrelas que o Real montou nos anos 2000. A mudança de Figo para o rival histórico do Barcelona causou uma enorme revolta nos torcedores culés, que se sentiam traídos pelo seu ex-ídolo, e o seu retorno ao Camp Nou, agora como jogador do Real Madrid, foi pra lá de hostil. Eram mais de 100 mil pessoas no estádio, e o craque português foi recebido com uma chuva de vaias, insultos e objetos lançados pela torcida catalã. Era ensurdecedor. Até hoje acredita-se na Espanha que foi a maior vaia ouvida em um campo de futebol. Em outro confronto, já na temporada de 2002, no momento em que Figo se preparava para bater um escanteio, uma chuva de objetos começa a voar da arquibancada. O jogo é paralisado e os jogadores do Real tiveram que sair escoltados para o banco de reservas. E algo que ficou marcado nesse dia é que até uma cabeça de porco foi jogada no português nesse momento. Já deu para ter uma noção do tamanho da rivalidade entre esses dois clubes, né? E pensar que um jogador brasileiro, com todo o seu talento, fez tudo isso ficar em segundo plano. Com certeza esse é um El Clássico que ficou para Real Madrid e Barcelona brigavam pela liderança do campeonato espanhol. O jogo marcava o retorno de Ronaldo Fenômeno aos gramados, depois de um tempo afastado por uma lesão no tornozelo. O encontro de Samuel Eto'o com a torcida do Real, após ter provocado seu ex-clube durante a comemoração do título da La Liga na temporada anterior. E também o primeiro clássico de um jovem jogador argentino, que vinha da base do Barcelona e era uma grande aposta do time. E ainda havia uma pequena mágoa de Ronaldinho com o técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo, revelada anos depois pelo volante Edmilson em uma entrevista. Quando ainda era técnico da seleção brasileira, Luxemburgo havia declarado durante uma coletiva que tirou Ronaldinho do time titular da seleção, pois o jogador estava fora de forma, alegando que ele tinha perdido mobilidade e que isso estava o atrapalhando, o que causou a revolta do jogador na época. O fato é que Ronaldinho nunca engoliu essa declaração de Luxemburgo e entrou em campo com aquela motivação a mais, visto que agora o técnico brasileiro era o comandante do Real Madrid. Ingredientes para ser um grande jogo não faltavam. O Santiago Bernabéu estava lotado. Era incrível a qualidade dessas duas equipes na época. Eram praticamente duas seleções em campo, com grandes estrelas dos dois lados. Porém, uma brilharia muito mais que as outras naquela noite. Com a bola rolando, o jogo já começa muito disputado. Falta de Rafa Marques em Ronaldo com menos de 1 minuto de jogo. E alguns minutos depois, uma cotovelada de Pablo Garcia em Deco deixa o português sangrando. A rivalidade entre as equipes estava à flor da pele. E aos 15 minutos, o primeiro gol da partida foi marcado. Samuel era alvo das vaias da torcida merengue toda vez que pegava na bola. Messi deu uma arrancada e passou a bola para o centroavante, que dominou na entrada da área e mesmo cercado por adversários, conseguiu girar e chutar no canto. Fim de primeiro tempo, 1-0 Barcelona. O time catalão estava sobrando em campo. E apesar de já estar causando problemas para a defesa merengue, o show de Ronaldinho Gaúcho estava guardado para o segundo tempo do clássico.
Aos 13 minutos, depois de um cruzamento errado de Beckham, Deco liga rapidamente Ronaldinho, que recebe ainda atrás no meio-campo e parte para o contra-ataque. Sérgio Ramos tenta parar o brasileiro, que com um lindo drible deixa o espanhol no chão. Nem parecia que estava passando por um dos melhores zagueiros do mundo. Invade a área e com uma ginga de corpo tira totalmente o espanhol Helgueira da jogada e bate forte pro gol. Roberto Carlos até tenta bloquear, porém sem sucesso. A bola morre no fundo das redes, no contrapé de Cacilhas, que fica parado no meio de Sérgio Ramos, que novamente fica na saudade, e quase sem ângulo bate na saída de Cacilhas. A imagem focada no goleiro espanhol, parecendo não entender ou não acreditar no que acontecia, é emblemática. Imediatamente os torcedores do Real Madrid se esquecem de toda a rivalidade que cerca os dois clubes durante toda a sua história. Se esquecem das provocações de Eto'o, da disputa pela liderança do campeonato, e aplaudem de pé o jogador brasileiro. Um fato raro, onde o talento, a magia, a genialidade se sobrepôs até mesmo à paixão dos torcedores por seu próprio clube.